Vacinação contra a dengue é retomada na cidade após interrupção por falta de doses. Defesa Civil do Estado apresenta novo esquema de alertas para a instabilidade climática. Maio Amarelo. Movimento de conscientização e segurança no trânsito busca reduzir acidentes em ruas e avenidas da cidade. Falando em mobilidade, para quem quer tirar carteira, mas está sem dinheiro, tem iniciativa boa do Detran para a promoção de novos motoristas. Um ano da enchente. Nossa reportagem volta aos locais dos quais esteve no ano passado para ver como está a situação após a maior tragédia climática da história. Tem muita coisa acontecendo na capital dos gaúchos. Confira tudo isso a partir de agora. Olá, é muito bom estar na sua companhia mais uma vez. O assunto que abre o nosso programa tem mês e cor, o Maio Amarelo. Este é um movimento internacional de conscientização sobre a segurança no trânsito com o objetivo de reduzir acidentes e mortes em ruas, avenidas e estradas. O movimento se concentra em sensibilizar a população sobre a importância do respeito às leis de trânsito, da atenção ao dirigir e da responsabilidade individual na busca por um trânsito mais seguro. A gente confere mais detalhes agora na reportagem. A campanha do Maio Amarelo acontece durante o mês todo e visa unir poder público e sociedade civil em prol da segurança no trânsito. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Leandro Coelho, que é gerente de educação da empresa pública de transporte e circulação aqui de Porto Alegre. Olá, Leandro. Explica pra gente como é que surgiu a campanha do Maio Amarelo e os principais objetivos dela. Olá, tudo bem? Sim, Maio Amarelo, ele começou em maio de 2011 na ONU, pela ONU, né? Devido ao onde se verificou que um grande número de sinistros, né, de acidentes de trânsito naquela época em todo o mundo. Então, a partir de então, a ONU criou a primeira década de trânsito, de redução de acidentes de trânsito, aonde Porto Alegre, né, especificamente, conseguiu atingir essas metas, né? Uma das poucas capitais aí que a gente tem conhecimento que conseguiu atingir as metas de redução na primeira década. Nós já estamos agora na segunda década de redução, né, uma continuação da campanha, né, da ONU, e ficou então estipulado em todo o planeta que o mês de maio, né, com a questão do amarelo, que traz a cor traz a referência a uma redução, a atenção, né, das pessoas. Então ficou todo o mês de maio, cada ano a gente faz é específico para campanhas educativas, buscando chamar a atenção da população em geral para a redução dessa acidentabilidade, né? Em relação aos dados do trânsito aqui de Porto Alegre, principalmente o número de mortes em acidentes, teve um aumento no ano passado em relação a 2023. Até agora, mês de maio de 2025, quais dados vocês têm? Como é que está essa situação? Teve um aumento, uma redução? Bom, de fato nós registramos, né, o ano de 24 em relação a 23, houve um aumento de número de fatalidades no trânsito aqui em Porto Alegre. E agora, em 25, até o presente momento, a gente tem uma leve redução, né, proporcional ali ao mês, né, o mesmo período de 2024, a gente tem uma leve redução, mas a gente está em alerta, se mantém sempre alerta. Em Porto Alegre, as principais infrações que a gente percebe ainda é excesso de velocidade e o uso do celular. E também ultrapassar o sinal vermelho. Podemos elencar essas três como as principais. Público que a gente tem como hoje maior envolvido em sinistros de trânsito e também em número de óbitos são os motociclistas. Os motociclistas eles estão envolvidos, mesmo sendo um veículo, né, a motocicleta, um veículo dentro da frota de Porto Alegre tem um menor percentual, existe muito mais carros, por exemplo, do que motocicletas registradas em Porto Alegre, mas mesmo assim nós temos um maior número de envolvidos em sinistros e mortos sendo motociclistas. Então é um público que nos chama atenção e onde nós priorizamos sim tanto a parte de educação quanto também a parte, claro, de fiscalização nesse condutor e nessa motocicleta. Então, Leandro, eu deixo o espaço aí aberto para te fazer o convite para a população de Porto Alegre e participar das atividades que a IPTC está promovendo ao longo do mês de maio.
Sim, no mês de maio, então, a gente vai, reforçando que a gente vai fazer várias atividades. Essas atividades vão estar disponíveis tanto no site da EPTC, né, como também ali no site da Prefeitura de Porto Alegre. A gente tem um calendário ali com algumas ações. E fica aqui sempre o pedido, né, para a população, a conscientização, o autocuidado. Não adianta sair de casa com pressa. Tem que assumir um volante, assumir uma motocicleta, um carro, até como pedestre, como já falei. Tem que ter cuidado, especificamente desse público, que é o público idoso. O público idoso, 60 a mais, ele é um público vulnerável e a gente tem um número grande envolvendo mortes, muito por conta de atropelamentos. Obrigado, Leandro. Então, o recado está dado. Esse foi o Leandro Coelho, gerente de educação da empresa pública de transporte e circulação aqui de Porto Alegre. Um recado que visa aí conscientizar a todos que a segurança no trânsito é um dever da sociedade inteira. Muito importante. E agora falamos de saúde, pois voltou a ser aplicada aqui na capital a vacina contra a dengue. O imunizante pode ser aplicado em crianças entre 10 a 14 anos de idade. As vacinas estão disponíveis em todas as mais de 100 unidades de saúde espalhadas por Porto Alegre. A nova remessa chegou à capital com mais de 24.600 doses para início ou complemento do esquema vacinal. A população infantil estimada para se imunizar contra a dengue na capital é de quase 73 mil crianças. E ainda falando em vacina, eu já te indico uma programação para este fim de semana, pois no sábado, dia 24, vai ter dia D de imunização aqui em Porto Alegre. As informações completas a gente confere agora ao vivo com o Gilberto Caetano. Oi Gil, boa tarde, tudo bem? Como é que vai funcionar esse dia D de vacinação? Olá, boa tarde Guilherme e a todos que acompanham o Acontece em Porto Alegre. Nós viemos até a Secretaria Municipal da Saúde, aqui na Avenida João Pessoa, para entender melhor como é que vai funcionar então esse dia D de vacinação contra a gripe. Lembrando que não é apenas a vacina da gripe que estará disponível, mas para várias outras enfermidades aí também, como dengue, HPV. Todas as unidades de saúde aqui de Porto Alegre funcionarão, então, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, inclusive terá passe livre no transporte coletivo, então não tem desculpa para você que mora um pouco distante aí da sua unidade de saúde, do seu postinho, não ir lá se vacinar. Para falar sobre essa questão aí da vacinação aqui na capital gaúcha, eu recebo agora a Vânia Frantes, que é diretora de atenção primária à saúde aqui da capital. Boa tarde, Vânia. Importante a gente destacar, Vânia, essa vacina da gripe aí tem um público-alvo especial, os grupos prioritários, crianças, gestantes e pessoas com mais de 60 anos. Como é que está a adesão desses grupos? Quantas pessoas vocês já vacinaram desde o dia 7 de abril, que foi o dia de início da campanha? Bom, então a gente tem que lembrar que o dia D, ele foi feito voltado principalmente para os públicos-alvo. E como você já citou, os público-alvo principal são crianças, gestantes, mulheres que tiveram bebê nos últimos 40 dias e os nossos idosos. Infelizmente, em todos esses públicos, nós estamos com uma cobertura muito aquém daquela preconizada. E o que a gente está enfrentando, e toda a sociedade tem aí convivido, é a superlotação nas emergências e a superlotação para a busca de leitos hospitalares, inclusive de leitos em UTI. Então a gente tem que pensar que a vacina da influenza, a famosa vacina da gripe, que é uma vacina segura, que já está no nosso meio há muitos anos, ela é uma vacina que ela ameniza as complicações causadas pelo influenza. Então é fundamental que as pessoas busquem, e especialmente quem tem doença crônica, quem está acima de 60 anos e as crianças menores de 5 anos, que essas não podem ir sozinhas. Então a gente tem que apelar aqui para a responsabilidade dos adultos que as cuidam, para que levem e aproveitem esse sábado, onde as equipes estarão todas voltadas exclusivamente para a vacina. Importante a gente destacar, Vânia, falei agora há pouco aí, não é só para a gripe, também tem vacina para dengue, para o HPV, então qualquer pessoa aí que tiver interesse de tomar aquela vacina que por algum motivo qualquer esqueceu de tomar, pode se dirigir a uma unidade de saúde, né? Todas as vacinas do calendário nacional, elas estarão disponíveis. O que acontece? A vacina da dengue, o Ministério da Saúde, ele libera para jovens entre 10 e 14 anos.
A vacina do HPV, que é a única vacina que previne o câncer, ela é preconizada para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos. Mas nós estamos numa operação especial até final de junho, então a gente já sugere que aproveite esse sábado para aqueles jovens entre 15 e 19 anos, tanto meninos quanto meninas, que não fizeram nenhuma dose da vacina do HPV, esta é a hora, né? Então que busque. Também, né, nós tivemos casos aí, a retomada de casos de sarampo. Então também ir lá e aproveitar e já pergunta, eu vou levar a criança para vacinar, mas já pergunto, olha, a minha situação é essa, eu tenho essa carteirinha ou eu não tenho carteirinha, conversa e já vê se não é a situação também de fazer vacina do sarampo. E obviamente toda outra vacina, né, as vacinas especialmente das crianças que tem um calendário bem intenso de vacinação, se porventura estiver na hora de fazer, é o momento também de aproveitar. Aliás, tu falou aí da questão da carteirinha. Quem não tem essa carteirinha, por algum motivo não venha conseguir achar, pode se dirigir à unidade de saúde? Como é que funciona? A gente sempre pede que leve documentos de identificação, né? Para que a gente busque no sistema e veja. Claro que vacinas feitas há muitos anos atrás, a gente não tem esse registro em sistema. Mas muitas outras vacinas a gente tem. Então é importante que a pessoa esteja com alguma documentação para que a gente busque entender a situação vacinal dela. E essa vacina, agora retomando a vacina da gripe, Vânia, ela é trivalente, né? Ela protege contra 3 variações, 3 cepas aí do vírus. Uma coisa que muito aflige a população é a questão ali da segurança das vacinas. Todas as vacinas disponibilizadas, né, pelo Sistema Único de Saúde aqui do Brasil são 100% seguras. Mas quem tomar aí pode ter uma febre momentânea, como é normal, a gente sabe que alguns efeitos colaterais podem acontecer. Mas é importante que as pessoas, né, tenham essa tranquilidade e, no caso delas terem ido tomar, venham a tomar e também conscientizem seus familiares, né, seus pais, seus avós aí para se dirigirem lá e também se imunizarem, né, Vânia? Quando a gente fala de doenças que elas têm transmissão respiratória, como é a gripe, como é o sarampo, então a gente tem que pensar que quanto mais pessoas estiverem imunizadas, isso reduz a circulação do vírus. Por isso que o Ministério da Saúde tem essa tendência, até uma certa fase vacina especialmente os públicos-alvo e depois abre para toda a população. E neste sábado nós teremos um dos primeiros dias onde a vacina já está aberta para toda a população. Então a gente sabe que além daquele público-alvo, irão muitas outras pessoas. Porque é importante, né, que a circulação reduza, inclusive no entorno daquelas pessoas que estão em maior risco, no caso aqui, como a gente falou bastante, nos idosos e nas crianças. Mas é importante entender que a vacina não impede de eu ter algum sintoma. Então, às vezes as pessoas dizem, eu não vou tomar vacina porque o ano passado eu tomei e fiquei gripado. Bom, ficou gripado, mas não complicou. O índice de pessoas, por exemplo, que vão para uma internação hospitalar por pneumonia, uma grande parcela não tomou vacina, né? Então a gente tem que entender que ela reduz muito a complicação. E é esse o nosso grande apelo. Exatamente. Vânia, muito obrigado pela tua participação aqui na nossa transmissão ao vivo. Então, a diretora aqui já deu o recado. Dirija-se então a uma unidade de saúde, qualquer unidade de saúde aqui de Porto Alegre neste sábado. Todas as vacinas estarão disponíveis. Lembrando que a prefeitura, né, liberou passe livre no transporte coletivo, então não tem desculpa para não ir se vacinar. Guilherme, eu fico por aqui, volto contigo aí no estúdio. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Gilberto, pelas suas informações. Boa tarde também para a Vânia. Agradeço a participação dela para trazer esses esclarecimentos. Não tem desculpa, né, gente? As unidades vão estar abertas, vai ter passe livre para todo mundo conseguir se deslocar, colocar os seus esquemas vacinais em dia. A gente sabe que as vacinas são muito importantes e que salvam vidas, então bora aproveitar essa oportunidade aí no final de semana. E ainda falando sobre saúde, mais especificamente sobre a dengue, a capital está com 2 pontos de hidratação instalados aqui na cidade. Um deles está em funcionamento desde abril na UPA Moacires Clear. E recentemente foi aberto mais um no estacionamento do Stock Center Atacado, que fica na Avenida Manuel Elias, número 901, no bairro Passo das Pedras. O espaço funciona todos os dias, das 9 da manhã às 10 horas da noite. Mais de 20 profissionais de saúde oferecem atendimento específico e hidratação intravenosa para pacientes com sintomas leves e moderados da doença. E agora nós falamos de mobilidade. Você que nos assiste tem carteira de motorista?
Entre os principais motivos das pessoas não terem CNH é pelo valor considerado alto. Mas se este for o seu problema, fique ligado porque o Detran está com uma baita iniciativa para ajudar quem quer ter mais este ato de independência. Com um investimento total de 13,8 milhões de reais, o objetivo é possibilitar que a população de baixa renda tenha acesso à Carteira Nacional de Trânsito. O chefe da Divisão de Habilitação do Detran RS, Egídio Nunes, destaca a relevância do programa na reconstrução do Estado. É um programa realmente bastante legal, né? No sentido de apoiar a população mais carente do Estado, nesse período, né? Nesse momento de reconstrução do Estado, que a gente está buscando formas de oportunizar trabalho, né? A gente tem também notícias do Sindicato dos Transportadores que existem muitas vagas, sobretudo para carreteiros, né? Motoristas com categoria E, para bitrem, rodotrem, carreta, né? Muitas vagas que não têm pessoas habilitadas, então é uma oportunidade. E a gente entende também, né, que as categorias A e B oportunizam muito espaço ali para motoboy, para motorista de aplicativo, né? Também uma oportunidade para as pessoas começarem a trabalhar ou até mesmo com reforço de renda, né? Ao todo, serão ofertadas 3.000 vagas, sendo 1.500 para a primeira habilitação e 1.500 para a adição de categoria. Para concorrer, é necessário alguns requisitos. Entre eles, estar inscrito no CAD único com renda máxima de até 3 salários mínimos. Essa é a condição que já na inscrição tu pode cair, né? Ah, mas a renda, estou no CAD único e a renda é maior. Não vai. Já na arrancada já não inscreve. A outra questão também importante já de arrancada, na inscrição, né? Vamos chamar assim, tu vai fazer, o sistema já vai cruzar os dados, é que se tu tá no CAD único até 28 de fevereiro. Nunes também alerta para os quesitos que impossibilitam o cadastro. Se tu estiver respondendo por um crime de trânsito, se tu tiver processo de suspensão ou cassação do direito de dirigir, ou mesmo se tu tiver com um processo aberto já, né, junto ao Detran, junto a um CFC, de, por exemplo, primeira habilitação ou qualquer outro serviço, não dá, né? Tu não vai conseguir participar. O sistema já vai bloquear. Outra questão também, menos de 18 anos, lógico, não pode. E desde o último dia 12, estão abertas as inscrições para o programa CNH Social. Elas podem ser realizadas até o dia 10 de julho, através do site ou presencialmente em qualquer CFC da cidade. Nas ruas, a repercussão do projeto é positiva. Jackson, por exemplo, elogiou a iniciativa. Eu sempre achei legal dirigir, mas por questão de transporte, de vir para o centro, eu sempre acabei usando ônibus. A minha família, meu pai nunca teve carro, minha mãe também. Eu acho que um pouco disso também acabou me levando a não fazer. Mas eu acho bem legal essa proposta, bem interessante mesmo. Seu Paulo tem 52 anos, não tem carteira de motorista, mas já garantiu a inscrição no CNH Social. Agora é aguardar o resultado. Já me inscrevi no programa, já ontem mesmo, né? E agora estou aguardando o sorteio, né, que vai ter para me fazer a carteira, né? Mas é preciso ficar atento. Quem for sorteado tem 45 dias para dar início ao processo. Caso perca o prazo, a vaga é cedida e a pessoa fica bloqueada de participar novamente por 2 anos. Infelizmente, né, ela vai cair, né, ela não vai poder se inscrever. E mais do que isso, ela fica bloqueada por 2 anos de participar do programa, que tem previsão para o ano que vem também, não sabemos ainda a quantidade de vagas, então ela não vai poder participar. Tu tens 45 dias e tu vai ter que, né, se tu não fores ali, tu vai perder a vaga. E aí a gente chama pessoas do cadastro reserva, né? Então é importante que fiquem muito atentos sobre isso também. E a Defesa Civil do Estado adotou um novo formato de comunicação de alertas à população. As informações sobre o grau de severidade de cada situação vão passar a serem apresentadas a partir de uma escala de cores associadas a uma orientação sobre o comportamento que a população pode ou deve adotar para se proteger. A organização é essa que a gente vai conferir aqui no telão, tem várias cores aqui. Para cada uma delas é recomendada uma ação. A cor verde, como a gente acompanha, é a situação de normalidade, não tem nenhum tipo de alerta. A cor amarela, que a gente vê aqui, representa alerta moderado e com isso a população
é recomendável que esteja atenta às medidas de prevenção, como verificar condições de telhados e árvores em caso de previsão de ventos e tempestades. A cor laranja é alerta alto e, com isso, a pessoa deve estar preparada para uma situação mais séria. É recomendável preparar até mesmo um kit com documentos, mudas de roupas e medicamentos. O alerta vermelho significa que o cidadão precisa tomar uma atitude, como observar sinal de deslizamento de terra, ficar pronto para sair de áreas de risco e, caso precisar, sair, não esquecer os animais domésticos, levando-os consigo ou soltando de guias, coleiras ou gaiolas. E o alerta roxo é de ação imediata, para que a população saia imediatamente de onde estiver, onde seja classificado como área de risco para deslizamentos, enxurradas e inundações, permanecer em local seguro, não atravessar pontes ou áreas alagadas a pé ou de carro e seguir as orientações da Defesa Civil Municipal. Cada uma dessas informações de alertas é repassada através de canais oficiais e também pelo SMS. Lembrando que para receber estes SMS nos informativos, direto da Defesa Civil no celular, basta enviar um SMS com o número que aparece aí na tela. Muito obrigado, colocaram aqui pra gente, para o número 40199, contendo o número do CEP de onde você mora. E a partir de cada novo alerta, a Defesa Civil vai enviar para você essa notificação para que você fique atento e tome as medidas necessárias quando for preciso. Bom, há um ano atrás nós estávamos passando pela maior catástrofe da história do nosso estado. 184 pessoas morreram e 25 ainda seguem desaparecidas. No dia 5 de maio de 2024, Guaíba atingiu a maior marca da história, com impressionantes 5 metros e 37 centímetros, de acordo com o Serviço Geológico do Brasil. No ano passado, a Vanessa Schmidt esteve em 2 locais que foram afetados pela enchente. E agora eu chamo ela de volta aqui no estúdio com a gente. Vanessa, tudo bem? Seja bem-vinda. Posso quebrar rapidamente o protocolo? Claro. Hoje é dia do abraço. Posso te dar um abraço? Com certeza. Feliz dia do abraço. Também, pra Vanessa, conta pra gente como é que foi estar de volta e reencontrar essas pessoas que no ano passado estavam passando por um momento tão difícil. Gui, 1 ano, né? 1 ano, e se a gente tinha dúvidas de que a gente ia esquecer dessa fase, não, a gente não vai esquecer, não tem como esquecer. Nós voltamos lá no comércio da Rose, da Rosana, também do seu Ayrton, da Dona Beth, do Raí, da Raíssa, e eles nos mostraram, se no ano passado a visão que a gente tinha era uma visão de desespero, de será que vai dar, de esperança, agora a nossa visão já é de construção, de união. A gente consegue perceber o quanto a esperança foi o motor para que eles pudessem se reerguer, e assim a gente observa em todo o estado. O Gui comentou logo no início que foram 184 mortos, 25 desaparecidos. E essa reportagem que a gente fez é uma reportagem especial não porque a gente voltou para os lugares, mas porque a gente busca homenagear cada vida que foi afetada pela enchente. Eu tenho certeza que tu tem uma história de alguém, ou tu mesmo, tenha passado por alguma dificuldade. Eu mesma fiquei 10 horas para tentar resgatar os meus gatinhos embaixo d'água. E consegui, eles estão lá comigo hoje, estão em casa, muito bem. E eu tenho certeza que a gente nunca vai esquecer dessa fase. Então, para isso que a gente fez essa reportagem, para isso que a gente voltou lá, para mostrar que tem vida depois da enchente e que o nosso estado se reergueu, o nosso estado enxugou as lágrimas e cá estamos nós, nos reconstruindo. Vamos rodar o VT? Vamos. Depois a gente tá mais forte, né? A gente fica com aquela coisa assim, aquele trauma que você vai acontecer de novo, mas ao mesmo tempo tem lá na frente aquela esperança de a vida é um sopro, né? Que nós estamos aqui e nós temos levado isso para a vida, assim, sabe? De que o amanhã a gente não pode contar com ele. Então, viver hoje intensamente, em plenitude, sabe? Com responsabilidade, pisando no chão firme
e acreditando que as coisas acontecem contando com o outro, com o próximo. A gente se emociona ainda em ver tudo erguido de novo, a gente lutando. Hoje em dia eu não tenho assim aquela tristeza, sabe? Eu tento esquecer, mas é difícil. Mas a gente vê que a gente está trabalhando, está lutando. Não tem palavra mesmo. Porque só o que a gente passou para reviver isso aqui tudo de novo, mas tudo inteiro, tudo limpo, tudo arrumado. E a gente ganhando o nosso dinheirinho, né? Porque é o nosso pão de cada dia, a gente vive disso. Seu Ayrton, mão na massa, literalmente, vocês estão de volta, né? Graças a Deus, está de volta. Com grande apoio de vizinhos, amigos, coisa. E a gente está muito feliz. Porque a gente está fazendo o que a gente sabe fazer e o que a gente gosta. As paredes ainda guardam as marcas do maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul, a enchente de maio de 2024. Mas em cada azulejo, um pouco de esperança. Afinal, é nesse espaço que a família Nunes dos Santos recomeça sua vida, onde quase tudo foi levado pela água. O 4º distrito, na Zona Norte, foi um dos locais mais afetados na capital. Aqui, quase todos os comércios e casas sofreram com a força das águas. Hoje, um ano depois, nós voltamos na padaria da Dona Elizabeth do seu Ayrton, que foi completamente alagada. Um estabelecimento familiar com mais de 50 anos de histórias. Onde antes só havia tristeza e incerteza, agora há cores e sorrisos. O cheiro de lama sumiu e deu espaço para o cheiro de pão quentinho saindo do forno. 12 meses depois da tragédia, não vamos falar apenas de dor, vamos falar de recomeço. Agora é trabalho, esperança. Eu tive aquela época, trabalhei um monte, porque eu fiquei 3 meses aqui. Cada detalhe, até os pezinhos dos balcões que estava sujo, eu pintei. Porque eu não queria ver a marca daquilo aqui, sabe? Então, assim, esperança eu tive e agora não. Agora eu tô assim, nada me abala mais, como diz. Depois do que eu passei, nada me abala. E trabalhar e ficar todo mundo junto. Tenho meus filhos, a gente não teve perca de ninguém, assim, mais próximo. Os filhos estavam junto com nós. Então, assim, a gente só tem a agradecer, né? Tudo que nós passamos e o que estamos agora. Tá tudo bem, graças a Deus. No ano passado, Dona Elizabeth disse que na próxima vez que viéssemos na padaria, seria para tomar um café e contar uma nova história. Pois é, como a Dona Beth disse, promessa sagrada, por isso a gente voltou. A gente prometeu que ia voltar quando tudo estivesse perfeito novamente. E voltamos, né, Dona Beth, para tomar aquele cafezinho. Então, por favor. Parabéns pelo trabalho, muito bom ver vocês de volta. Obrigada, eu que agradeço. Vamos lá, André, tomar um cafezinho, então. Hoje não é dia de Por Onde Eu Ando, mas é claro que eu vou compartilhar esse momento com os meus amigos aqui da TV Câmara, o seu Flores, nosso motorista, e também com o André, o nosso cinegrafista, que quer vir aqui para a mesa. Pode vir, André, para compartilhar esse momento conosco. Afinal, é hora de celebrar, né? Celebrar as delícias aqui da padaria, porque o Rio Grande do Sul enfrentou uma das piores tragédias da sua história. Faz um ano que a gente enfrentou a enchente de maio. E agora a gente tem que celebrar. Celebrar a nossa força, celebrar a nossa resiliência. É como diz aquele ditado, a esperança é a última que morre. Aquela não morreu e a gente vai brindar por esse momento, né, gente? Para chegar até aqui, Raíssa e Raí, filhos do seu Ayrton e da Dona Elizabeth, viram nos pais a força que precisavam para não desistir.
Mesmo necessitando de auxílio, eles também foram ajudar e assim nasceu o Recupera 4D, uma iniciativa movida pela solidariedade para reconstruir o 4º distrito da capital. Antes que as águas recuassem, eles já estavam prontos para recomeçar. Para nós é muito gratificante quando a gente vai nos estabelecimentos e vê que eles estão funcionando, que tem vida, que as pessoas estão circulando nas ruas, né? Então, passado aquele momento traumático, né, da inundação e passado todo aquele momento de muito trabalho que foi na recuperação dos comércios, das residências, né, o retorno à vida ele é gratificante, assim, a gente enxerga isso como algo que faz sentido para nós por todo aquele trabalho voluntário, né, tantas pessoas que se mobilizaram para ajudar e para que as coisas retornassem, né. É uma sensação de alívio da gente conseguir retornar, a gente se viu num trabalho que parecia não ter fim. E a gente, como o Rai falou, a gente continua trabalhando, a gente continua incentivando, mas a gente conseguiu limpar aquilo que era o pior pra gente naquele momento, né? Que era conviver com os traços da enchente, as lembranças muito marcadas na lama, né? Nos espaços, enfim, nas pessoas, nas roupas, nas memórias, né? Aqui dos nossos vizinhos. Então, ter essa sensação de alívio, de remoção daquela parte que realmente era, né, a mais fortemente lembrada, é ótimo, assim, é muito bom poder estar assim de volta, ter um dia de sol, poder ver as coisas funcionando, é uma sensação muito boa mesmo. Outra história que quase foi interrompida pela enchente foi a desta ótica, também no 4º distrito. Um dos estabelecimentos mais antigos do bairro foi reerguido com o auxílio do Recupera 4D. Da loja antiga não sobrou praticamente nada, mas a união dessas irmãs era tudo que elas precisavam. Um ano depois, novas paredes simbolizam alegrias renovadas e eternizam a força que elas descobriram que tinham. Então, um ano depois a gente está aqui, né? E o que ficou para nós assim foi a nossa capacidade de se reinventar, de se reestruturar. Nós saímos de uma loja linda, uma loja térrea com 320 metros quadrados, viemos para uma sala bem menor, mas já estamos com um projeto de ir para uma sala maior, estamos reformando mais um pouquinho, vocês já iam para nossa loja nova, né? Então a gente está feliz por isso. E a lição que fica é essa, né? A capacidade que a gente tem de se unir, de solidariedade, né? Que a gente teve muitas provas dos nossos clientes, amigos, vizinhos. Nossa, se for contar assim, quantas pessoas a gente ajudou e foi ajudado, não dá para descrever aqui. E como é que é olhar para trás, né? Porque há um ano a gente veio aqui e as suas lágrimas eram de até insegurança, de incerteza. Mas hoje são lágrimas de alegria. Sim, hoje nós já estamos com alicerce, né? Hoje a gente tem onde pisar. Como a gente trabalha com óculos, a gente não tinha nenhuma reguinha para medir, né? As medidas para fazer esse óculos, nós não tínhamos o futuro, a gente não sabia. A gente devia para os clientes, para ressarcimento que eles queriam, aqueles óculos que foram por água abaixo, as lentes de contato, a gente teve que ressarcir. Nós ficamos com dívidas, a gente ficou sem chão, mas hoje a gente tem solo firme para pisar novamente, graças a Deus. Valeu a pena ter essa esperança. Valeu. Essa resiliência foi muito importante, assim, né, para nós nos unirmos, assim, eu e minha irmã também, uma acolheu a outra, né, e com a força das outras pessoas também, nós conseguimos nos reerguer. Naquele momento a palavra era esperança. E agora, se a gente pudesse definir em uma palavra, definir em um sentimento, qual seria? Eu acho que orgulho, sabe? Orgulho do nosso povo, orgulho da gente, orgulho da comunidade, orgulho de saber, assim, que a gente conseguiu dar a volta, né? Claro que não é o momento ainda, a gente não conseguiu voltar como nós estávamos, né? Mas a gente está muito feliz porque a gente conseguiu sobreviver no meio daquilo tudo, que não foi fácil, foi uma tragédia gigantesca, assim, foi complicado. Mas hoje a gente está tranquila, a gente está trabalhando, né, com felicidade, assim, com esperança. E o que fica é isso, né? A nossa força do gaúcho. Força. Essa é a palavra. Há um ano, olhávamos para o Guaíba apenas com medo de que ele avançasse ainda mais. Agora, a gente ainda observa a água com um certo receio, depois de tudo que a gente passou. Mas também aqui,
neste local tão simbólico, nós vimos o quanto a união gerou a força que precisávamos para não desistir. Não dá para apagar as lembranças de tudo que sofremos, das vidas que se foram, das famílias que perderam tudo e de quem ainda não conseguiu se recuperar. Mas fica a certeza de que depois da tempestade tem um céu azul e sol brilhando. E um ano depois, nós estamos aqui para contar a história de um estado que foi devastado pela água, mas que com muita resiliência está enxugando as lágrimas, o seu solo encharcado, para mostrar que aqui, tudo que se planta cresce. E o que mais floresce é o amor. E disso, o gaúcho entende muito bem. Muito lindo, né? A gente poder ver que o nosso povo está conseguindo se reerguer, se levantar. Tenho aqui uma lista de abraços nesse dia do abraço para deixar pro Ayrton, pra Elizabeth, pro Raí, pra Raíssa, pra Rose e pra Rosana, que a gente conferiu aí na matéria, que estão com certeza nos assistindo e conseguiram aí se levantar. Que bom a gente ver que o pessoal tá aí seguindo com as suas vidas e conseguindo recuperar uma parte do que acabou sendo perdido. Antes de encerrar, a gente tem uma última informação. No início do mês, a Câmara Municipal teve um problema na subestação de energia e, por causa disso, temporariamente, vocês não estão acompanhando a nossa programação no período da noite, como, por exemplo, o programa Página 2 e o Jornal da Câmara não estão sendo exibidos. A partir do trabalho das autoridades para restabelecer a situação de energia elétrica, vocês vão conseguir acompanhar nossa programação direto com o retorno dos nossos programas que a gente prepara para vocês. Tudo que é bom dura pouco. O Acontece de hoje fica por aqui. Você pode conferir mais notícias do Legislativo nos boletins do Câmara Notícia, que você confere no nosso canal no YouTube e na nossa programação, e no site do Parlamento Municipal. Também te convido para acessar o nosso canal no YouTube, onde você pode rever este e outros programas quantas vezes você quiser. Você segue agora com a nossa programação. Muito obrigado pela companhia. Quinta-feira que vem eu tô aqui te esperando durante a tarde. Tudo de bom. Tchau, tchau!